A cidade de Paraná, no Tocantins, parecia esquecida pelo tempo, como se o progresso tivesse dado meia volta na entrada da cidade. As ruas de paralelepípedo rangiam sob os pneus enferrujados das bicicletas, e o cheiro do rio Tocantins se misturava ao aroma de terra molhada, trazido pela brisa das noites úmidas. Mas, naquela terça-feira de junho, a tranquilidade da cidade foi brutalmente despedaçada. Marta, uma professora aposentada de 67 anos, era conhecida por sua rotina imutável. Todas as tardes ela caminhava lentamente pela orla do rio, sua bengala batendo ritmicamente contra o chão de areia compacta. Mas, naquela noite, ela nunca voltou. Quando o filho, Roberto, foi procurá-la, encontrou apenas a bengala cravada na areia como uma lápide improvisada. Ao lado, perfeitamente alinhado como se fosse uma assinatura macabra, repousava um dedo decepado. A pele pálida ainda parecia fresca, como se tivesse sido deixada ali minutos antes. O que mais gelou a espinha dos moradores foi o detalhe grotesco. A unha do dedo estava pintada de vermelho vivo, exatamente da mesma cor que Marta costumava usar. O delegado Nicanor, com mais de 20 anos de serviço e acostumado a lidar apenas com brigas de bar e pequenos furtos, olhou para a cena com um misto de incredulidade e horror. Isso não é só um desaparecimento, ele murmurou, mas não fazia ideia do que estava por vir. A cidade mergulhou em um silêncio desconfortável nos dias que se seguiram. Paraná sempre foi pequena, mas agora parecia sufocante. As pessoas cochichavam nas esquinas, mas ninguém ousava dizer em voz alta o que todos pensavam. Alguém estava caçando. Exatamente 7 dias depois do desaparecimento de Marta, outro sumiço abalou a cidade. João, um pedreiro de 42 anos, desapareceu no caminhão de volta do trabalho. Ele era um homem forte, conhecido por não levar desaforo para casa, mas sua força não adiantou. O que restou foi ainda mais perturbador do que o desaparecimento anterior. Perto do barracão onde trabalhava, encontraram sua carteira caída no chão. Um dos sapatos abandonado a poucos metros. No topo de um poste de luz, como um farol macabro iluminando o horror, estava o que parecia ser um olho humano. Estava perfeitamente colocado, ainda úmido, como se alguém tivesse acabado de arrancá-lo. O detalhe que mais causou pânico foi o fato de o olho estar olhando para a rua, como se vigiasse os moradores que passavam. Ao lado, rabiscado com sangue na parede do barracão, uma única palavra: culpa. O delegado Nicanor tentou manter a calma, mas sua expressão pálida o denunciava. Isso não é um assassino comum, ele disse aos seus subordinados, mas
No fundo, sabia que estava lidando com algo além do que poderia compreender. O medo rapidamente se transformou em histeria. As pessoas trancavam portas e janelas antes mesmo do pôr do sol. Os bares, antes cheios de risadas, agora estavam vazios. E foi nesse clima de pânico que o horror atingiu um novo nível. Na manhã de segunda-feira, os irmãos Lucas e Ana, de 9 e 11 anos, desapareceram a caminho da escola. As buscas começaram imediatamente, com toda a cidade envolvida, mas o que encontraram fez até os mais endurecidos tremerem. No pátio da escola, debaixo do balanço onde as crianças costumavam brincar, havia uma pilha cuidadosamente organizada de cabelos cortados. Entre os fios repousava o brinquedo favorito de Lucas, um caminhãozinho vermelho, agora manchado de sangue. Mas o pior estava por vir. Preso ao brinquedo havia um bilhete, escrito com letras tortas e tremidas, como se a própria mão que o escreveu estivesse em agonia. A cidade será julgada pelos seus erros. A polícia local ficou paralisada. Os pais, desesperados, clamavam por respostas, mas ninguém sabia o que fazer. O terror se espalhou como uma praga invisível, corroendo cada canto da cidade. Foi então que o padre Valdo, um homem de aparência frágil, mas com olhos que pareciam carregar o peso do mundo, decidiu falar. Em uma reunião apressada na igreja, ele revelou um segredo que fazia décadas que estava enterrado. Há 30 anos, uma família inteira foi assassinada aqui, os Borges. Nunca encontramos os culpados, mas todos sabíamos que os assassinos estavam entre nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A revelação caiu como uma bomba entre os presentes. Se o assassino nunca foi encontrado, será que ele ou algo mais estava de volta? Alguns moradores lembravam de sussurros antigos sobre a maldição dos andarilhos do vazio, espíritos que vagavam pela terra em busca de justiça, deixando partes de seus corpos como mensagens para os vivos. As pessoas começaram a olhar desconfiadas umas para as outras. Quem poderia ter participado daquele crime? Quem estava tentando esconder o passado? 2 semanas após o desaparecimento das crianças, a cidade estava um caos. As ruas estavam desertas, as lojas fechadas e a igreja trancada. Mas então, numa madrugada sufocante, algo aconteceu. Dona Maria, uma idosa conhecida por suas histórias sobre o folclore local, apareceu na praça central, cambaleando, com o rosto coberto de sangue seco e olhos arregalados de puro terror. Ela estava vestida com uma camisola rasgada e segurava algo em suas mãos trêmulas. Um medalhão enferrujado com o símbolo dos Borges, a família assassinada décadas antes. Eles voltaram, ela sussurrou antes de desmaiar. O hospital tentou reanimá-la, mas Dona Maria jamais voltou a falar. No entanto, antes de morrer, gravou uma parede do quarto com as unhas sangrando: Justiça não morre. O delegado Nicanor
agora totalmente consumido pelo pânico, tentou fugir da cidade. Mas 3 dias depois ele desapareceu sem deixar rastros. Na delegacia, sobre sua mesa, foi encontrado um envelope pardo. Dentro havia um pedaço de papel com uma única frase: agora vocês sabem o que é justiça. Ao lado do bilhete, um dente humano com a inscrição minúscula gravada no esmalte: Nicanor. Os desaparecimentos cessaram, mas o trauma ficou. Algumas famílias abandonaram para nunca mais voltar. Mas quem ficou sabia que a cidade jamais seria a mesma. Os mais velhos juram que, nas noites mais silenciosas, ainda se ouvem sussurros vindos do rio Tocantins e que os olhos podem ser vistos na escuridão, observando, esperando. E a cada aniversário dos desaparecidos, sempre surge um novo vestígio macabro. Uma orelha, um dedo, um olho. Como um lembrete de que o passado nunca fica realmente enterrado.